Glória a Deus. Quero falar hoje com os irmãos sobre a importância da presença de Deus. Como é importante a presença de Deus em nós e em nossas vidas. A gente vive o contrário disso hoje. Infelizmente, no tempo que nós vivemos, muita gente, para eles ou para estas pessoas, a presença de Deus é só um detalhe. E por isso a gente vê hoje muita gente que só está na igreja, ou só vai à igreja, ou só busca Deus quando precisa de algo. Quando não precisa, quando está tudo bem, parece que Deus é só um detalhe. Deus não serve muito, Ele serve quando a gente precisa. Quando a gente não precisa, a gente acaba, muitos de nós, acaba se esquecendo de Deus. E claro, a gente crê que Deus nos ama, eu creio que Deus me ama, eu creio que Deus te ama. Se não fosse assim, a gente nem estaria aqui hoje. Estamos aqui porque Deus nos ama. Pessoas no passado tiveram um relacionamento profundo com Deus, pessoas que se aproximaram dele. E lembre-se, a Bíblia é clara, para nós termos um relacionamento profundo com Deus, é preciso buscar santidade. A Bíblia também diz que sem santificação ninguém verá Deus. Para nós vermos Deus, para nós termos relacionamento com Ele, nós temos que buscar santificação. E é difícil buscar santificação num tempo onde as pessoas não querem saber de santificar-se. As pessoas querem saber de viver a vida. Como eu disse, elas querem um Deus que faça aquilo que elas querem, que realize os seus sonhos, e depois que isso acontece, as pessoas se afastam dele. As pessoas hoje, muita gente hoje, não tem a dimensão do que Deus representa para ele, ou do que Deus é. Se a gente olhar para o universo, a gente sair ali fora e, se não tiver um tempo meio nublado, olhar para os céus, nós vamos ver estrelas e estrelas. Se nós tivermos acesso a um binóculo, a um telescópio, nós vamos enxergar até mais longe. Vamos ver coisas que talvez a olho nu nós não vemos. E quando a gente começa a ver isso, a gente vê a grandeza deste universo. E por trás da grandeza deste universo existe um Deus que tem todo o poder, que tudo funciona conforme Ele determinou, conforme Ele fez. E é interessante que no passado, quando Deus criou esta terra, quando Deus criou Adão e Eva, pelo texto, nas entrelinhas da leitura de Gênesis, a gente consegue entender, ler, que Adão e Eva, eles tinham um relacionamento com Deus tão profundo, que eles conseguiam, pelo menos eu entendo isso, ver Deus. E Deus fazia questão de todo final de tarde, toda viração do dia, Deus aparecia. Deus conversava com eles. Deus tinha um relacionamento, Deus tinha prazer. Eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Até por isso, não deve ter havido nenhum susto, nenhum choque quando eles se encontraram, quando eles se viam. O homem era parecido com Deus, pelo menos na sua forma, no seu visual. E nesse relacionamento havia santidade. Apesar de o homem e mulher estarem nus, diz o texto, eles tinham uma santidade. Eles não tinham olhos, eles não tinham mente para as coisas más. Eles enxergavam as coisas boas, eles enxergavam espiritualmente. Sabiam que não podiam comer daquele fruto chamado do conhecimento do bem e do mal. Até que um belo dia, você sabe da história, e quando eles comeram, ou antes de comer, Deus havia falado: olha, toma cuidado, vocês podem comer de todos os frutos aqui, mas no dia que vocês comerem o fruto daquela árvore, vocês vão morrer. Então não comam o fruto daquela árvore. Mas, você sabe, Adão ou Eva foi tentada, ela trouxe o fruto, comeu, deu para Adão, e quando os dois comeram aquele fruto, o texto diz que os olhos deles se abriram, e nesse abrir de olhos eles morreram espiritualmente, porque eles começaram a enxergar a sua nudez e ficaram com vergonha. Aí quando Deus vem no final da tarde mais uma vez se relacionar com eles, eles se escondem. Deus os chama, eles não queriam aparecer muito diante de Deus, porque eles estavam nus, ou eles viram que estavam nus,
E daí para frente, você sabe da história, eles foram tirados daquele lugar chamado Jardim do Éden, e dali em diante, o homem passou a ter um relacionamento com Deus, mas um relacionamento superficial, por conta do pecado. O pecado entrou na vida do homem. Deus é santo, santidade de Deus é inquestionável, incontestável, e por isso o homem, quando pecou, ele teve que sair da presença de Deus. Adão e Eva e os seus filhos começaram a viver nesta terra. Eu imagino que a partir daquele momento eles não viam mais Deus, pelo menos Adão e Eva não viam, não tinham mais aquela visão, porque eles morreram espiritualmente, eles não tinham mais visão espiritual, eles só tinham essa vida terrena. Eles talvez deveriam sentir a presença de Deus, talvez eles deveriam se reportar a Deus, porque o texto diz que vez ou outra os filhos principalmente iam sacrificar ao Senhor. Era algo legal, aquele culto que eles levavam a Deus, mas ainda assim o coração deles estava distante de Deus. Você sabe da história, um irmão matou o outro, Deus viu tudo aquilo, Deus fez com que Caim fosse embora para outro lugar. Enfim, o pecado entrou e o homem começou a ter um relacionamento com Deus superficial. O homem passou a ser realmente um mero ser humano. E por ser um mero ser humano, a visão do homem é essa visão que a gente tem aqui. Infelizmente, por conta do pecado, as pessoas se afastaram de Deus. E aí você vê ao longo da história, a história conta que homens tiveram um relacionamento com Deus profundo. Homens conheceram Deus na sua essência de poder e não puderam vê-lo. Não teve ninguém, pelo menos nos textos da Bíblia, que conseguiu ver Deus. A Bíblia diz que Moisés, ele falou com Deus, ele disse: Senhor, eu quero vê-lo. Aí Deus falou: olha, você só vai poder me ver de costas. Isso porque nós temos um relacionamento assim, tete a tete. Diz um outro texto em Gênesis que um dia Deus, ou o anjo de Deus, o anjo do Senhor, foi visitar Abraão. Alguns teólogos dizem que era o próprio Deus ali, não é certeza, entende-se isso. Todavia, ver Deus mesmo, se relacionar com Ele da forma mais plena, mais perfeita, naquele tempo só Adão e Eva, enquanto no Jardim do Éden, tiveram esse privilégio. A partir do momento em que o homem pecou, em que o homem começou a viver nesta terra cheia de pecados e tal, o homem começou a ter um relacionamento superficial com Deus. E como eu disse no começo, para muita gente Deus passou a ser um detalhe. Quando eles precisavam de Deus, eles buscavam Deus. Quando eles não precisavam mais de Deus, eles viviam as suas vidas. Haja visto que se você ler textos bíblicos, você vai ver a história, por exemplo, do povo que saiu do Egito. Enquanto no Egito eles oravam, eles clamavam a Deus, eles pediam misericórdia, eles lembravam Deus das promessas que foram feitas e tal, eles estavam sofrendo, Deus ouve a oração deles, Deus tinha prometido que iria mandar um libertador, Deus manda um libertador. Aí eles saem de lá com as orações ouvidas, com as promessas de Deus cumpridas, e passam a ver Deus apenas como Deus se apresentava a eles. Por exemplo, durante o dia, diz o texto que Deus se apresentava de uma forma de nuvem. Uma nuvem daquelas que tinham, aquela nuvem, eles sabiam que Deus estava com eles. Mas eles não tinham um relacionamento profundo com Deus. O único daquela geração era Moisés. E tinha alguns outros irmãos, como Josué, Arão, pessoas que estavam mais próximas. Mas a maioria esmagadora, eles conheciam Deus assim. Deus está naquela nuvem. Deus se manifestou, Ele está ali. Mas mesmo vendo Deus ali naquela nuvem, o povo reclamava. À noite, numa coluna de fogo, Deus se manifestava também numa coluna de fogo, para que as pessoas soubessem que Ele estava presente. Mas era assim, eu estou vendo uma coluna de fogo, então Deus está ali. Mas será que é Deus mesmo? Porque no outro dia, quando eles acordavam, eles reclamavam da vida, eles reclamavam da comida ou da falta da comida, eles reclamavam do alimento que Deus mandava dos céus, aí eles reclamavam da água ou da falta de água, reclamavam da carne ou da falta de carne, eles reclamavam da situação, sabendo que Deus estava ali. Ou seja, para muitos deles, a presença de Deus era um simples detalhe.
Tanto que um dia, diz o texto, quando Deus resolveu se manifestar, diz que o povo ficou com tanto medo, que eles pediram para Moisés falar com Deus e trazer a palavra de Deus para eles, porque eles não tinham condições espirituais, psicológicas, de se colocar na presença de Deus. Eles pecaram de uma forma terrível. Com o passar do tempo, meus irmãos, Deus foi dando para os líderes um local onde ele pudesse se manifestar. E naquela época, por exemplo, havia o tabernáculo, havia dentro do tabernáculo o Santo dos Santos. Todos estes lugares estão descritos na Bíblia, nos livros, primeiros livros da Bíblia. Deus passou para cada um deles, para cada líder da época, passou medidas, passou de que forma que tinha que ter, ou se portar lá dentro. Só o sacerdote preparado para aquele negócio poderia adentrar naquele lugar e realizar todo o cerimonial. Para isso acontecer, ele tinha que se purificar, ele tinha que se banhar, ele tinha que se purificar, ele tinha que usar roupas especiais, ele tinha que tomar muito cuidado lá dentro. Inclusive tem uma história que dizem que a maioria dos sacerdotes, quando eles entravam neste lugar, eles entravam com um tipo de corda amarrado na cintura, assim, e ficava fora. Porque se de repente lá dentro eles estivessem em pecado e morressem, ninguém podia entrar para tirar, eles tinham que puxar. Isso é uma história que se conta. Então, na verdade, era um lugar santo, porque Deus é santo, o nosso Deus é um Deus santo. E o povo, quando se apresentava diante de Deus, eles ficavam do lado de fora esperando uma resposta. Aí a coisa foi andando. Deus deu para eles também uma determinação de construir uma pequena arca chamada Arca da Aliança. Aquela Arca da Aliança, para eles, segundo os textos bíblicos, representava a presença de Deus. Então, para todos os lugares que eles iam, haviam pessoas, como eu disse, preparadas, purificadas, com vestes especiais, atitudes diferentes da maioria, para poder pegar naquela arca, carregar para levar para outro lugar, porque eles armavam as tendas, o acampamento deles, de repente eles iam para outro lugar, eles tinham que levar, desmontar e montar no outro lugar. Para você ter uma ideia, tem uma foto aqui que eu peguei na internet, só para você ter uma ideia da arca. Era um lugar da manifestação de Deus, aquele lugar chamado propiciatório. Aquela arca que havia ali representava a presença de Deus. Alguns teólogos chegaram a algumas conclusões. Por exemplo, dentro da arca havia as tábuas da lei que Deus passou para Moisés. Havia a vara de Arão que havia florescido num dos fatos maravilhosos que aconteceu na palavra, na época deles. E também havia uma parte, um pedaço de pão do maná guardado, tipo para eles lembrarem daquilo que Deus fez. E os teólogos estudiosos chegaram à conclusão de que as tábuas da lei representam o Pai, a vara de Arão que floresceu representa o Espírito Santo, e o maná, o pão da vida, representa Jesus. Então eles tinham essas três coisas, as tábuas da lei, a vara e o maná, dentro da arca. E era um lugar assim que só podia entrar um ou outro, bem preparado. Eles sabiam que quando a arca estava presente, Deus estava ali, Deus estava se manifestando. Eles sabiam o seguinte: a arca está aqui, Deus está com a gente. Chegou um tempo no passado que alguns outros exércitos, eles lutaram contra o povo de Deus, e por conta disso, essas pessoas acabaram sendo presas na época. E numa dessas ocasiões, diz um texto bíblico, que um exército levou a arca para sua cidade, como um troféu de guerra. E o texto diz que depois que essa arca chegou naquela cidade, naquele local, muita gente começou a ter doenças e enfermidades terríveis, a ponto de o líder, o rei daquele exército, pegar a arca, pegar as pessoas e mandar devolver para o povo de Deus. Porque, meu irmão, lembre-se, Deus é santo, e quem é pecador e se aproxima dele, pelo menos naquela época, a pessoa sofria quando não era morta.
Existem relatos de pessoas na Bíblia que foram entrar ou entraram no local onde Deus se manifestava, onde havia essa arca, onde eles sacrificavam. Teve gente que acabou morrendo fulminada, porque não teve entendimento do que era se santificar e entrar na presença de Deus. Ou seja, entenda o que eu quero te dizer, eles não davam muita importância. Apesar de terem todas as instruções, e num outro fato bíblico havia uma instrução: todos aqueles que fossem carregar a bendita arca de um lugar para o outro, essas pessoas deveriam estar preparadas, tinham vestes especiais, elas deviam estar purificadas. Segundo a determinação, eles deviam caminhar carregando, dar alguns passos. Segundo os textos bíblicos, eles davam 6 passos. E aí eles sacrificavam alguma coisa a Deus. Aí eles davam mais 6 passos e sacrificavam de novo. Era um cerimonial. E um belo dia, quando Davi assumiu o reinado lá daquela região, o texto diz que Davi sentiu o desejo de buscar a arca. Porque para Davi, a arca representava a presença de Deus. E como ela não estava lá, Saul tinha morrido, eles precisavam buscar a arca. Aí Davi reuniu um grupo de soldados e foram para o local onde estava a arca para buscá-la. Só que Davi, ele se esqueceu daquela determinação. E segundo um texto, que daqui a pouco nós vamos ler, parte dele, Davi, ele pegou os soldados, pegou aquela arca, colocaram numa carroça, bois estavam puxando, só que no meio do caminho um dos bois pisa em falso, a carroça quase vira, quase cai a arca fora, e um dos jovens, um dos homens que estavam ali cercando, guardando, ele foi segurar a arca para ela não cair da carroça. E quando ele fez esse ato, a Bíblia diz que ele morreu fulminado. Quando Davi viu aquilo, Davi ficou assim, falando: meu Deus, por que o senhor fez isso? O rapaz, ele quis só segurar. Aí diz alguns textos que Deus trouxe à mente dele o seguinte: lembra que não é assim que você tem que carregar a arca? E aí Davi se lembrou, e daqui a pouco nós vamos ler, mas aconteceu este fato de alguém que, com toda boa intenção, quis segurar a arca, mas acabou morrendo. Por quê? Porque se a arca representava a presença de Deus, Deus é santo. Deus não compactua com o pecado. A primeira coisa que Deus fez quando Adão e Eva pecaram, o que foi? Tirá-los daquele lugar. O homem continua pecando, o homem continuou pecando, o homem continua pecando, o homem continuou pecando. E cada vez mais que as pessoas pecam, as pessoas se afastam de Deus. Depois desse negócio de acampamentos, veio o desejo de se construir um templo. Davi tinha esse desejo. Deus falou: não vai ser você, vai ser o seu filho que vai construir. Salomão construiu, edificou um templo maravilhoso. E naquele lugar ele falou: estamos construindo esse templo para o Senhor, agora tem um lugar para o Senhor se manifestar. E aí Deus olhou para o povo, olhou para Salomão, está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, você já deve ter lido este texto. Deus olha para o povo, Deus olha para Salomão, ele fala assim, Deus fala: olha, gostei, vou falar nas palavras de hoje, gostei, legal, vou estar aqui, vou ouvir o clamor. Se por um acaso vier algum tipo de problema aqui, vier algum tipo de praga, vier algum tipo de dificuldade que vocês venham a enfrentar, eu vou estar aqui. Só que é o seguinte, Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, aí sim eu virei e sararei a sua terra. Havia uma condição. O povo, para entrar na presença de Deus, ele precisava cumprir algumas coisas. Só que você sabe, eu digo sempre aqui, povo é povo. E o povo, meu irmão, quando a coisa está indo bem, a última coisa que ele lembra é de Deus. O cara compra um carro novo, ele fala assim, graças a Deus, mas aí depois
Ele nunca teve. Aí quando ele tem, ele começa a ir para a praia, ele começa a ir para o campo, ele começa a passear. Ele fala, agora eu tenho que curtir o carro novo. A pessoa quando não tem emprego, ela vive pedindo emprego. Aí quando Deus dá um emprego, ele fala assim, graças a Deus eu recebi emprego. Agora eu vou gastar, vou comprar isso, vou comprar aquilo outro, vou fazer aquilo outro. E ele acaba se esquecendo de Deus. Muita gente hoje faz isso. Deus para ele, quando ele está abençoado, é só um detalhe. E meus irmãos, coloca uma coisa na tua cabeça a partir de hoje. Sem Deus, nós não somos nada. Se nós não aprendermos a dar importância à presença de Deus em nós, por mais riqueza que a gente tenha, por mais condições que a gente tenha, nós nunca vamos ter uma felicidade plena, nós nunca vamos ter a vida e vida abundante que Jesus falou. Porque depois de tudo isso, do templo e tal, das guerras, das lutas, das dificuldades, veio Jesus. E Jesus disse o seguinte, olha, Deus te ama, eu sou o pão da vida, eu sou aquele que está com o Pai está comigo, eu não vim para julgar, eu vim para salvar, eu quero salvar a tua vida, eu quero perdoar os teus pecados, beleza, tal. Só que é o seguinte, você tem que mudar o seu estilo de vida. Jesus falou, você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Ou seja, para seguir a Jesus, existem condições. Não é assim, aceitei Jesus, estou salvo, beleza, agora eu continuo vivendo a mesma coisa. Porque tem gente que antigamente ele vivia pecando, mentindo, roubando, adulterando, praticando sexo ilicitamente, fazendo negócios escusos, aí ele se converte, ou pelo menos diz que se converte, mas ele continua fazendo as mesmas coisas, continua no pecado, na prática do pecado. É lógico que a gente comete um ou outro pecado, mas a partir do momento que a gente se converte, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Quando nós matamos o velho homem no batismo, e nasce o novo homem, esse novo homem agora nasce de novo do Espírito. A gente recebe uma vida espiritual, e nessa vida espiritual, o Espírito de Deus vem habitar. Por isso que Paulo aconselha aos Coríntios, dizendo o seguinte, cuidado para você não usar o teu corpo, e transformar o teu corpo, ou unir o seu corpo junto com uma meretriz. Ou você unir o seu corpo com alguém que você não tem um relacionamento de casamento diante de Deus. Cuidado, por quê? Porque o Espírito habita em você, você recebeu uma nova vida. Agora aquelas coisas velhas você tem que deixar para trás, você tem que vencer isso. Por quê? Porque agora você vive uma vida espiritual, porque Deus está habitando na tua vida e Deus é santo. E você precisa se santificar. Só que você fala isso hoje para muita gente, as pessoas dão risada e falam, não, Deus está me abençoando. Enquanto Deus estiver me abençoando, eu vou entender que está tudo bem. É o que muita gente tem vivido hoje. Mas eu quero te levar a pensar sobre isso. É que Deus hoje tem tido muita misericórdia. Mas muita misericórdia. Aliás, eu arrisco dizer o que eu já disse aqui outras vezes. Ou Deus vai ser muitíssimo, como diria o Chaves, misericordioso, e no final muita gente vai acabar sendo salva, ou se Deus cumprir o que está escrito aqui, tem muita gente que vai ficar aqui nesta terra, porque ele nunca buscou santidade, ele nunca preferiu a presença de Deus, ele só queria Deus para resolver os seus problemas. Deus resolveu os seus problemas, agora Deus é só um detalhe. Interessante que se a gente olhar para a Bíblia, e é esse cuidado que eu tenho buscado hoje aqui, até para a nossa igreja, porque tem muita gente se reunindo hoje, nas igrejas, para aquilo que Deus pode fazer por elas. E eu penso até nas nossas igrejas, ou na nossa igreja aqui principalmente, a gente não tem, por exemplo, hoje, não temos um número grande de pessoas aqui, mas eu entendo que você que está aqui, eu imagino que você veio aqui porque você tem algo a mais com Deus, senão você não estaria aqui hoje. Você nem se esforçaria para vir. E isso é uma coisa boa. Agora, no meio da igreja hoje, por causa de tanta mentira, por causa de tanta falcatrua, de tanta fofoca, parece que Deus não está mais operando no nosso meio. Parece.
Porque às vezes a gente ora e fala assim, pô, mas não está acontecendo nada. As coisas estão demorando para acontecer. Parece que Deus tirou a mão. Como é que pode isso? O que está acontecendo? Meu irmão, orando sobre isso, pensando sobre isso, eu cheguei a algumas conclusões. E uma delas é que muita gente que está na igreja hoje, ele adora a Deus, ou ele ama a Deus, ou ele se relaciona com Deus da boca para fora. Porque dentro, a mente e o coração está bem distante do Senhor. Já visto que isso no passado também foi um fato. Isaías, lá em Isaías capítulo 29, acompanha aqui no telão, versículo 13, o Senhor disse através dele, esse povo, Isaías, ele se aproxima de mim com a boca, ele me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Ou seja, eles vão à igreja, eles aparecem diante de mim, mas o negócio que eles têm comigo é assim superficial, é só para mesmo resolver os probleminhas dele e vão embora. E eu já falei aqui, você acha que Deus está preocupado com a minha adoração, com a tua adoração? Você acha que Deus, por exemplo, se eu não adorar a Deus hoje, você acha que Deus vai ficar sentado no trono de glória dele, chateado? Coitado, o Diego não foi me adorar hoje, eu fiquei triste. Você acha que isso, Deus realmente pensa assim? Um Deus que está sentado num trono de glória, com todo o poder do universo na sua mão, com milhões de anjos, de arcanjos, de querubins, de serafins, dizendo constantemente, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a sua glória enche o templo. Você acha mesmo que Deus está preocupado? Nós é que devíamos estar preocupados em chegar na igreja, entregar a melhor adoração e, entende essa expressão, trazer Deus para perto de nós. Ou a gente se aproximar dele. E de que forma? Buscando santidade, entrando aqui com a cabeça baixa, batendo no peito, dizendo o seguinte, Senhor, eu sou um pecador, eu peço que o Senhor me perdoe, me ajude a mudar, mas eu quero viver um relacionamento profundo com o Senhor. A tua presença é importante para mim, Pai. Sem o Senhor eu não consigo viver. Se você olhar para a Bíblia aí, antes de entrar num texto aqui, eu estava vendo na sexta-feira um vídeo na internet, no YouTube. Aquilo me chamou muito a atenção. Eu estava preparando a mensagem e buscando algumas coisas, me chamou a atenção aquele vídeo. Eu não confesso que eu não sei aonde foi. Pela palavra, pelo local, assim, parecia que era algum lugar da África. Eu não me lembro, sinceramente não tinha o local ali descrito. Só dizia o seguinte, olhe o vídeo com atenção e veja o que vai acontecer. E havia um local assim, a pessoa filmando com o celular, um local que formou um furacão. Aquele furacão vinha assim, varrendo tudo ao longe. Um negócio assim assustador nos céus. E de repente aqueles irmãos que estavam ali, eu não sei quantos, mas tinha uns irmãos que estavam ali, ouvia-se vozes, falavam inclusive o inglês, né? E claro que tem vários países do mundo que se falam inglês, mas eu vi aqueles irmãos falando em línguas e começando a orar, dizendo o seguinte, nós repreendemos este furacão em nome de Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, e orando aquele fervor, um fervor assim que eu comecei a olhar um vídeo de uns 4 minutos, quando começou a dar uns 3 minutos, aquele furacão que estava ali, ele foi assim parando, e os irmãos, glória a Deus, em Jesus' name, foi parando, ele se dissipou. Quando eu vi aquilo, eu falei, esses caras estão cheios da presença de Deus aí. E só quem está cheio da presença de Deus, para Deus ouvir uma oração e fazer um negócio, acontecer um negócio fantástico assim. Aí eu me lembro de Jesus, dormindo no barco, os discípulos desesperados, ele fala, aquieta-te mar, e o mar aquieta-se. Eu lembro de Elias, que tinha um relacionamento com Deus, que ele falou assim, se eu sou homem de Deus, que chova fogo do céu, e choveu fogo do céu. E me perguntei naquela hora que eu estava assistindo isso, será que se nós nos reuníssemos aconteceria isso? Será que quando a gente começasse a orar, iria acontecer um negócio desse? Aliás, até uma dica para a gente se preparar, porque segundo a NASA, num futuro próximo, haverá um número maior de furacões, de tufões, de terremotos no mundo, e inclusive, segundo a NASA, no Brasil. Eu acredito até que é para o povo despertar um pouquinho
e começar a orar mais para repreender essas coisas. Porque a oração do justo pode muito em seu efeito, diz a palavra. Só que, como eu disse hoje, Deus é só um detalhe. Eu vou para a igreja, eu adoro a Deus, mas da boca para fora, porque da boca para dentro, lá fora, eu falo as mesmas coisas, eu pratico as mesmas coisas, mas parece que Deus não está comigo. E olha que Jesus falou: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus anda comigo e contigo, irmão. Quer dizer, o seu Espírito habita em nós, Jesus anda conosco. E para muitos Jesus é um detalhe. Por isso que a gente vive este caos hoje no mundo, porque as pessoas estão preocupadas mais com o ter do que com o ser. Elas querem um Deus que mais faça do que um Deus que seja o Deus que Ele é. E quando eu leio para a Bíblia, ou eu olho para a Bíblia, eu vejo pessoas aqui que pensavam diferente. E isso me trouxe ao coração alegria para que a gente possa viver isso. Esse é o meu desejo com essa palavra hoje. Eu gostaria de ler um texto com você, por favor. Está no livro de Êxodo, capítulo 33. Moisés sabia muito bem da importância da presença de Deus com ele. Moisés sabia muito bem. E chegou um tempo, meus irmãos, se tiver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura. Veja que interessante a narrativa desse texto. Êxodo 33, a partir do versículo 1. Diz que depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Versículo 2: mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Versículo 3: vão para a terra onde manam leite e mel. Ou seja, vão para aquele lugar maravilhoso. Aí Deus diz o seguinte: mas eu não irei com vocês. E por que Deus falou isso? Ele responde: porque vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Versículo 4: quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém ousou ou usou enfeite algum. Versículo 5: isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Versículo 6: por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Versículo 7 diz que Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda fora do acampamento. Versículo 8: sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Versículo 9: assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Versículo 10: quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. Versículo 11: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Em versículo 12: disse o Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Versículo 13, ele falando para Deus: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos,
para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Versículo 14, respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Versículo 15, então Moisés lhe declarou: se o Senhor não for conosco, não nos envie. Se o Senhor não fores conosco, não nos envie. Versículo 16, ele disse: como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? 17 diz que o Senhor disse a Moisés: farei o que você me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. 18, então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. 19, Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. 20, e acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. 21, e prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. 23, então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Só até. O que me chamou a atenção nesse texto, meus irmãos, é a oração de Moisés. Porque Deus falou o seguinte: Moisés, eu tirei o teu povo. Olha a expressão de Deus: eu tirei o teu povo lá do Egito. Só que esse povo, ele é muito obstinado. Esse povo, se bobear, eu vou acabar destruindo todos eles. Porque eles só sabem, nas entrelinhas, se você ler os textos anteriores, eles só sabem reclamar, eles só sabem falar mal, eles só sabem maldizer, eles não lembram das coisas que foram feitas no passado. E aí Deus fala o seguinte: pega o teu povo e vai lá, entra na terra que mana leite e mel. Eu vou tirar toda aquela turma que mora lá, vou arrancar todos eles, aquela terra vai ser de vocês. Meu irmão, aquele lugar, segundo os textos, já eram cidades constituídas. Deus ia tirar aquele povo, como tirou através das batalhas. Eles foram tirados de suas casas. É a mesma coisa, por exemplo, vou falar aqui algo para você entender um pouco melhor, que um povo de Israel viesse aqui para a nossa região e Deus falasse o seguinte: vocês vão tomar posse da casa desse pessoal, porque eu vou tirar todos eles de lá, eles não me agradam, eu vou tirar todos eles, vocês vão morar na casa deles. Então, Moisés, pega o teu povo e vai morar lá na casa, vai morar naquele lugar que mana leite e mel, é de vocês, eu prometi, cumpri. Mas a primeira coisa que Moisés falou para Deus foi o seguinte: Senhor, se o Senhor não for com a gente, eu não vou. Que pode ter casa boa lá, pode ter terra que mana leite e mel, pode ter água potável, pode ter boa comida, mas se o Senhor não tiver, eu não vou. Eu só vou se o Senhor for conosco, porque a tua presença é importante para mim, Senhor. Entende, meus irmãos, por que muita gente hoje está na igreja, mas ele não sabe o significado do que Deus pode ser para ele, a presença de Deus na vida dele. Por exemplo, a presença de Deus pode nos proporcionar alegria. No Salmo 16, 11, o salmista escreveu: Senhor, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. A presença do Senhor pode trazer descanso. Deus prometeu para Moisés, Êxodo 33, 14, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. A presença de Deus pode trazer proteção para as nossas vidas. Salmo 31, 20 diz que a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Davi escreveu isso. Davi disse: Senhor, eu preciso de ti.
Senhor, eu quero a tua presença comigo. Ele fez de tudo para ir buscar a arca. Ele levou os soldados, ele fez do jeito errado, depois ele fez do jeito certo. Aí enquanto ele estava nesse negócio, fazendo o jeito certo, a preparação toda, diz o texto que naquela primeira vez eles levaram a arca para a casa de alguém chamado Obed-Edom. E lá na casa de Obed-Edom a arca ficou 3 meses. E a Bíblia diz que nos 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-Edom, Deus abençoou a vida daquele homem, abençoou a família, abençoou tudo que ele tinha. Olha o que representa a presença de Deus para nós, ou deveria representar. Tanto que Davi, ele vai lá e fala assim, é mesmo, ele ficou sabendo, Deus está abençoando. Então agora que nós temos que trazer a arca mesmo. Porque se a arca estiver conosco, se a presença de Deus estiver conosco aqui, tudo que a gente fizer, Deus vai nos abençoar. Mas a gente tem que ter a presença de Deus. E diz o texto que Davi foi lá, buscou, trouxe, colocou num lugar especial. O texto diz lá em Samuel que ele ficou tão feliz que durante aquele cerimonial que havia sendo feito, a cada 6 passos eles paravam para sacrificar. Davi vestiu uma roupa especial como rei. Diz o texto que ele vinha dançando. Ele vinha cantando, porque ele era músico, ele era cantor, ele vinha dançando, ele vinha cantando, ele vinha adorando a Deus. Aí ele entra na cidade, a chamada cidade de Davi, ele entra ali cantando, louvando, aí colocam a arca no lugar especial, tipo assim, ufa, agora a presença de Deus está de volta aqui. Diz o texto que ele estendeu a mão e começou a abençoar o povo. Ele deu bolo, ele deu comida, ele disse, vão para suas casas, sejam abençoados, porque a presença de Deus agora está no nosso meio. Os irmãos, Davi também sabia tanto, ou acreditava tanto na presença de Deus, ele sabia tanto da importância que a presença de Deus tinha para ele. Diz o texto que quando ele pecou, a primeira coisa que ele fez foi se arrepender. E o texto mais clássico, escrito por Davi, está no Salmo 51. Porque Natã foi lá e falou para ele, você é o cara que pecou, e feio. Você fez aquilo que Deus não se agrada. Olha, Natã falou para ele assim, na linguagem de hoje, você está por um fio. E quando Davi caiu em si, Salmo 51, leia aqui conosco. Salmo 51, por favor, capítulo 51, versículo 1. Davi escreveu, tem misericórdia de mim, ó Deus, pelo teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Versículo 3, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Aí ele diz, contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar. Versículo 5, ele diz, eu sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me então, Senhor, com o hisopo, e eu ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Versículo 8, faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Versículo 9, ele diz, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10, ele orou dizendo, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Versículo 11, ele disse, não me expulses da tua presença, e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Versículo 12, devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Versículo 16, agora ele disse, não te deleitas em sacrifícios e nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. 17, ele encerra dizendo, os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado.
um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. O que eu quero te mostrar com isso, meu irmão, minha irmã, Davi, ele sabia o quanto Deus era importante para ele. Na entrelinha desse texto, quando você lê, você entende o seguinte, eu pelo menos entendi o seguinte. Ele não falou claramente isso, mas ele não detalhou. Mas se ele fosse detalhar, ele diria assim: Senhor, não me importo com o reinado, não me importo com posição social, eu não me importo com palácio, eu não me importo com roupas, eu não me importo com os carros, os cavalos, eu não me importo nem com a minha família, eu não me importo nem com dinheiro, com nada. Se ele pudesse relatar isso, ou se ele quisesse relatar, ele relataria isso. Não, ele focou direto no principal. Ele disse: Senhor, eu só te peço uma coisa, não tires o teu Espírito Santo da minha vida, porque sem a tua presença eu não vivo. Sem a tua presença eu não vivo. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando Moisés diz para Deus: Deus, eu vou entrar na terra prometida, se o Senhor for comigo. E no fim ele acabou nem entrando. Mas ele disse: eu só vou se o Senhor for. Porque se o Senhor for, eu tenho certeza que eu vou ser abençoado. Só que hoje, meus irmãos, a gente vive um tempo em que as pessoas, elas vão à igreja, buscam a Deus, se submetem a algumas questões, às vezes se batiza, às vezes aceita Jesus, para ter o seu favor, para ter a sua misericórdia. E quando Deus expressa o seu favor, a sua misericórdia, a pessoa é abençoada, aí ela fala: ai, graças a Deus, agora vou poder viver a minha vida. E eu não estou dizendo que você não pode ser abençoado, você não pode ter riqueza, longe disso, que Deus te enriqueça, mas que a riqueza nunca seja o teu Deus, que ela nunca tome o lugar de Deus. Porque não adianta nada ser rico e não ter Deus. Sem a presença de Deus, riqueza não é nada. Sem a presença de Deus, casa, carro, família, não é nada. Haja visto quantas famílias são destruídas hoje porque a presença de Deus não está mais lá. Se você olhar para a Bíblia, você vê o inverso disso. Para encerrar aqui, você vê Sansão. Sansão, o texto diz que o Espírito de Deus estava sobre a vida dele. E ele tinha uma força excomunal, porque naquela época, como não tinha reis, Deus levantou pessoas, e uma das pessoas que foram levantadas foi Sansão, para defender o seu povo. E o texto diz que Sansão tinha uma força excomunal, ele enfrentava 1000 homens, ele enfrentava muita gente, ele matava, ele acabava, ele fazia o que queria. Algumas pessoas dizem que ele tinha o cabelo comprido, que era um voto que a sua mãe e seu pai tinham feito, o voto de nazireado, de nazireu, que eles tinham que deixar os seus cabelos compridos, não podiam cortar. Um belo dia ele cede aos encantos de uma prostituta. Você sabe da história, quem lê Bíblia, ele acabou contando o segredo para ela, ela fala para os caras cortam o cabelo dele, mas é interessante que não foi porque cortou o cabelo dele que acabou a força. O texto é bem claro. Diz que naquele tempo, naquele momento que ele estava ali, por um fio, naquele tempo que ele estava ali com aquela mulher, que ele se deleitou com ela, que ele viveu tudo que ele quis viver, ele já tinha feito um monte de coisa errada, mas ele estava ali por um fio. Aí ele acaba cedendo e conta o seu segredo. Aí a Bíblia diz: cortaram o cabelo dele. E naquele exato momento, o Espírito de Deus saiu de sobre a vida dele. Aí ele disse o seguinte, quando foi acordado: ei, pai, estão pegando você. O texto diz que ele acordou e falou: mais uma vez eu vou me livrar. E ele não se livrou. E ele foi preso. E diz o texto que furaram os olhos dele. E diz o texto que ele se tornou objeto de escárnio. Até que um belo dia, depois de um tempo, o seu cabelo cresceu e ele estava lá no templo amarrado, como um troféu de guerra, e ele olha assim e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não admito ver esse povo desonrando o teu nome, foi por minha culpa, mas que o Senhor tenha misericórdia uma vez mais, dá-me, Senhor, forças. E o texto diz que ele estava entre dois pilares,
e com a força que Deus deu, que Deus voltou. Lembra que Davi falou? Quando Deus encontra um coração contrito, arrependido, Deus não despreza. Deus não desprezou a vida de Sansão, Deus deu força. Ele derrubou um palácio enorme. Diz que naquele dia morreu mais gente do que Sansão matou a vida toda. Mais de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Todos os que estavam festejando ao Deus Dagon, o Deus vivo e poderoso, que só a Ele pertence a honra e glória. Ele teve misericórdia de Sansão, ele perdoou Sansão, e a presença de Deus voltou para a vida dele. Irmão, o que eu quero te trazer com isso aqui nesta noite? Eu não sei se você já parou para pensar quanto que vale a presença de Deus na tua vida. Quanto é importante a presença de Deus na tua vida. Você já parou para pensar nisso? Deus é importante para você? É. Deus é importante para mim. Mas até que ponto Ele é importante? Quando que eu me lembro de Deus? Citando mais uma vez que Jesus anda comigo e contigo todo o tempo. Vou falar de novo. Jesus anda comigo e contigo todo o tempo. Tá? Quer dizer, se nós crermos que Jesus anda conosco todo o tempo e Ele diz que anda, amém? Eu creio. Só por a gente saber disso, a gente já devia ter mudado a nossa vida faz tempo. A gente já devia ter trazido, entenda essa expressão de novo, Deus para perto de nós, ou a gente ter se aproximado dele, estreitado esse relacionamento, fugido do pecado, buscar santificação, buscar falar menos bobagem, como nós estudamos aqui sexta-feira na oração, falar menos asneira, falar menos palavrão, falar menos bobagem, e falar mais palavras que adorem a Deus. Se não tiver nada para falar, fica de boca fechada. Que os teus olhos sejam bons, porque os teus olhos são a candeia do corpo. E se os teus olhos forem bons, toda a sua vida será boa. Deus nos deu uma nova vida espiritual. Agora Ele está conosco todo o tempo. Deus não está mais no templo. Deus não está mais na arca. Deus não está mais na nuvem. Deus não está mais na coluna de fogo. Deus agora está dentro de mim e de você. Que a gente possa aprender a valorizar essa grande e doce presença. E viver um relacionamento mais profundo. Buscando santificação, não para ver Deus, mas para se aproximar dele, cada vez mais. E olha, meu irmão, Deus está comigo e contigo todo o tempo. Amém? Amém? Entende porque muita gente não vai para frente? Entende porque muita gente dentro da igreja não cresce, não prospera, não desenvolve? Ele fica sempre do mesmo jeito. Troca de igreja, troca disso, faz aquilo e está sempre do mesmo jeito. Mas quando você entender a presença de Deus, o quanto ela é importante na sua vida, quando você aprender a valorizar mais, quando você aprender a viver mais, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. E a boa notícia é que está conosco aqui hoje. Mais uma vez, Deus está aqui conosco. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar?